Olá, tudo bem? Hoje é 17 de junho de 2021, eu sou Cláudio Moraes, jornalista do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, Fundação de Amparo e Pesquisa do Maranhão. Esta é a 18ª edição do Cientista.com, um programa quinzenal de entrevistas aqui pelo canal do YouTube FAPEMA Oficial. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Andréia Cristina Gomes de Azevedo Coutrin, professora da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, onde chefia o Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha. Seja bem-vinda, professora Andréia. Obrigada, eu que agradeço. É uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa Cientista.com. A professora Andréia Cristina Gomes de Azevedo é doutora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também conquistou o mestrado em Biologia Vegetal. É graduada em Ciências Biológicas pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Foi coordenadora geral do programa de Darcy Ribeiro de formação de professores, priorizando as ciências em 43 polos no Maranhão. Foi pioneira no plantio de mudas, reciclagem de papel, uso de canecas duráveis, coordenando o programa UEMA Verde. Participou de elaboração de projetos pedagógicos das ciências biológicas da UEMA e tem prestado consultoria em ambientes aquáticos e trabalhado em projetos de pesquisa sobre mudanças climáticas, Laguna Jansen, ambientes marinhos tropicais, projetos Praia de São Luís, Zona Costeira de São José de Ibamar. Realiza pesquisas nas áreas de ensino, botânica, oceanografia e biologia marinha. Trabalha com extensão na área do ensino da botânica, biologia marinha, reciclagem, coleções biológicas e vem realizando resgate dos saberes tradicionais das tribos maranhenses, enfocando a educação indígena. Ora, o Brasil é um país que possui a maior diversidade biológica do planeta. Conta com mais de 10 a 20% do número total de espécies do mundo. E essa riqueza está distribuída nos biomas da Amazônia, Mata Atlântica, Campos, Sulino, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Zona Costeira Marinha. O Maranhão, por sua vez, tem uma concentração de cerca de 50% dos manguezais do país, né? É um ecossistema de riqueza relevante em recursos naturais, com elevada biodiversidade e produtividade na zona costeira. E tem o segundo maior litoral do país, a linha reta, perdendo apenas para o estado da Bahia. E para falar sobre essa questão ambiental, convidamos a professora Andréia. Professora, conte para a gente como é que se deu a sua inserção na área da biologia e da pesquisa, né, na oceanografia. Bom, como você mesmo falou, né? Então, eu sou bióloga e fiz o meu mestrado em Biologia Vegetal e o doutorado em Oceanografia. Então, ao longo da minha vida acadêmica, eu tive a possibilidade de estudar vários temas correlatos da biologia e selecionar aqueles que eu teria mais aptidão. E aí, então, foi quando eu decidi trabalhar, logo desde cedo, desde a graduação, com manguezais maranhenses. O meu TCC durante a graduação foi na área de manguezais. Na sequência, Biologia Vegetal, que foi o meu mestrado na UFPE. Então, eu também dialoguei com os pesquisadores da UFPE e consegui convencê-los da importância dos manguezais para o Maranhão, e eles permitiram que eu realizasse o meu trabalho de dissertação de mestrado aqui no Maranhão. A mesma forma no doutorado. Eu fiz o doutorado em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco, conversei com meu orientador mais uma vez, falei da importância das marés, que são muito diferenciadas aqui no Maranhão, da quantidade de manguezais, como você falou há pouco, né? Então, o nosso estado é o estado que apresenta a maior quantidade de manguezais no Brasil inteiro. Se a gente pegar a quantidade de manguezais aqui do Maranhão e do Pará, que são as reentrâncias maranhenses e paraenses, nós teremos a maior linha contínua de manguezais existentes no planeta. Certo. E aí, então, devido a isso, eu também consegui realizar minha tese de doutorado aqui em terras maranhenses, o que me felicita muito, porque foi uma possibilidade de nós levarmos o conhecimento científico realizado aqui no nosso estado para o restante do Brasil e também em outras publicações internacionais, a gente levar o conhecimento científico para o mundo inteiro. E os manguezais têm uma importância muito grande, né? Salvo engano, nessa questão do clima ou não? Também, porque as mudanças climáticas, elas ocorrem devido a alterações que normalmente ocorrem devido às ações do homem, ações antrópicas, e que, porventura, terminam comprometendo a diversidade dos organismos
que poderiam estar ocorrendo naturalmente. Então, tanto ocorrem ações no ambiente terrestre quanto no ambiente marinho. Quando a gente estuda a oceanografia, a gente percebe como é que essas alterações climáticas elas vão influenciar diretamente na distribuição dos organismos e talvez até da inexistência deles futuramente, né? Então, por exemplo, a acidificação dos oceanos é algo que a gente tem discutido bastante, né? Ela ocorre, o oceano fica mais ácido, relaciona-se diretamente a uma parte da química que a gente estuda, que é o pH, né? Então, o pH ele pode ser mais ácido ou pode ser mais alcalino. Quando ele torna-se mais ácido, é porque a gente teve a interferência, o acréscimo muito grande de água doce. E o degelo das capas polares, por exemplo, a gente pode imaginar que está muito distante da gente, aqui no Maranhão, mas essas capas polares, elas degelam nas extremidades, ao norte, no Oceano Ártico, ao sul, no Oceano Antártico. Essa água, muita gente não sabe, mas ela é água doce, formando os icebergs, e então a interferência e a ocorrência a mais dessa água doce nos oceanos termina deixando eles mais ácidos. E aí, então, isso pode ocasionar várias coisas. Primeiro, o aumento da temperatura do globo, o aumento do volume de água nas regiões costeiras, a gente observa muito isso, né? A erosão nessas regiões costeiras, nas capitais, a maioria das capitais brasileiras estão em regiões de praias, né, em beiras de praia, então o avanço do mar é muito maior e essa acidificação dos oceanos termina também diminuindo a biodiversidade nas áreas costeiras, ocasionando, por exemplo, o branqueamento dos corais, que ocorre em outros estados do Nordeste. E aí, então, são danos irreversíveis, né? E a gente, se perder essa biodiversidade, a gente também perde a possibilidade de talvez isolar esses organismos em laboratório e verificar de que forma eles poderiam ser utilizados, por exemplo, de forma medicamentosa, né, para aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas no globo, fora a questão das mudanças climáticas influenciando diretamente no homem, né, na quantidade de chuva, as pessoas estão aguardando que pare de chover. Aqui mesmo em São Luís, né, já era para estar parando de chover e vocês estão vendo, chove demais, é todo mundo reclamando de muito calor. Então, essas alterações climáticas, a gente pode achar que elas ocorrem localmente, mas não. Um fenômeno desse que se inicia e que tem sido aprimorado devido à interferência do homem, ela termina girando globalmente e interfere no planeta inteiro. Pois existe uma percepção de todo mundo, né, que o clima está cada vez mais quente, né? Isso decorre de quê? Decorre principalmente dessa questão do aumento do efeito estufa, do degelo das camadas polares. É isso? Exato, está tudo interligado, né? A questão é justamente essa, porque se a gente tem a alteração do clima, ele termina sendo iniciado por um aquecimento a mais, né? Esse aquecimento, inclusive, ele é reportado geologicamente, né? Num tempo muito antigo, quando nem existia o homem ainda na Terra. Existem épocas de glaciação, um local, um ambiente muito frio, né? E existem épocas muito quentes. Então, alguns cientistas acreditam que a gente esteja passando naturalmente por um período mais quente do que os demais. Então, a gente observa registros, né? No Brasil e no mundo inteiro. Nossa, esse foi o dia mais quente que a gente teve nos últimos 10 anos. Esse foi o mês mais quente dos últimos 50 anos. Mas o que a gente vem observando, através de estudos, não meus, né, mas de outros cientistas, que é realmente a interferência do homem, o lançamento de dióxido de carbono através dos nossos veículos automotores, né, eles todos contribuem para o efeito estufa, aquece o planeta e desequilibra as chuvas no nosso país inteiro, no globo inteiro. O que poderia ser feito para parar ou retardar esse processo, né, a velocidade desse processo? O que pode vir pela frente também, em relação à questão do clima? Sim, nós, enquanto pesquisadores, a gente vem trabalhando muito nisso, né? Nós estamos nos reunindo bastante. Eu, enquanto professora da UEMA, venho discutindo isso em sala de aula, porque a gente tem um papel educacional muito forte com os nossos estudantes.
principalmente porque eu formo professores, então depois a informação que a gente passa irradia para as escolas públicas, particulares, para o ensino médio, fundamental, e então essa informação, ela irradia, ela permeia, ela perpassa por todas as funções educacionais, né? Então, ter uma forma de consciência, né, conscientização, sensibilização dos nossos estudantes, dos colegas professores, repassando informações de uso sustentável dos nossos recursos naturais, isso também já ajuda muito, né? Então, desde você economizar água quando você vai lavar a louça, nessa quarentena que está todo mundo ajudando, é para ajudar, né? Então, tomar um banho menos demorado, né? Não usar vassoura d'água, você diminuir a quantidade de luz onde você né, utiliza a luz só no cômodo que você está, apagar as outras luzes da casa. Então, são formas que a gente, no nosso dia a dia, a gente pode fazer e diminuir, ser mais sustentável, diminuir o consumo dessas, né, de todas esses recursos, né, que a gente tem. Outra coisa é fazer a reciclagem também. Então, levando para o lado dos oceanos, que é o que a gente trabalha bastante, né, nos projetos da FAPEMA, é possível hoje constatar que os oceanos, eles representam 3 trilhões de dólares na economia global do planeta, né? Então, é muito recurso que a gente retira, tanto energia, quanto turismo, os próprios recursos, né, alimento para todos nós, transporte, fornecimento de energia. E aí, então, você veja que hoje a gente consegue observar trabalhos que dizem que 40% dos oceanos, eles são afetados por atividades humanas, como pesca predatória, destruição de hábitats e aporte de lixo. Então, imagina que todo o lixo que a gente recolheu indevidamente na nossa casa, ele pode chegar aos oceanos. Então, hoje já se observam nos trabalhos pedaços de plástico, chamados de microplástico, que estão dentro do trato digestório dos bichos. E nós estamos ingerindo esses animais e esse produto, ao longo da teia trófica, ele só vai se acumulando. Então, quantas doenças terão daqui a um tempo devido a esses animais contaminados? Então, nós também podemos pensar em preservar o ambiente, não somente pensando na questão climática, mas também em situações de preservar o meio e diminuir o consumo exagerado desses produtos que o ambiente nos dá. Não seria necessário, na sua opinião, uma mudança no sistema econômico? Do sistema Do sistema econômico? econômico, né? Com certeza também, né? Porque eu te falei o que a gente faz no Como nosso dia a dia. cidadão, né? Como cidadão, como professora e pesquisadora, que eu repasso as informações para meus alunos, agora, levando para uma questão mais ampla, então, a ONU, ela se preocupa o tempo inteiro, né? Então, essas discussões, elas vão muito além da nossa discussão local dentro de casa, que eu acho muito importante que seja feito, cada um tentar fazer a sua parte. Então, somando esses esforços, né, a gente teria um resultado mais valoroso, mas também os nossos governantes, eles também deverão estar empenhados para discutir essas questões, porque isso vem sendo discutido numa esfera muito maior. Hoje nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, que é uma agenda, né, mundial, em que a maioria dos países do mundo inteiro estão trabalhando, existem metas para serem cumpridas, e essas metas, elas são uma meta minha, sua, dos governos, né, dos nossos secretários, de quem nos representa, da população, todo mundo trabalha junto nesses objetivos para que a gente tenha futuramente um ambiente melhor. São os ODS. E essa mudança climática, ela não pode levar, por exemplo, a novas epidemias? Mas não existiria algum nexo ou não? A gente espera que não, né? A gente espera que não, porque chega de pandemia. Mas não se descarta essa possibilidade, né? Até porque micro-organismos podem ser transportados através dos navios, né? Espécies exóticas, que é algo que a gente discute muito na biologia marinha, a chegada de espécies exóticas através do oceano, sendo transportadas por água de lastro.
Então, a gente não pode descartar, né? Infelizmente, nós não podemos descartar novas doenças advindas dessas atividades, né? Sendo feitas de forma desenfreada pelo homem, e, consequentemente, as mudanças climáticas, porque se você tem uma temperatura mais rigorosa, uma temperatura mais elevada, então isso termina também selecionando os organismos vivos. Então, aqueles que estiverem mais adaptados para viverem num ambiente muito quente, eles podem sobreviver e, de repente, não são organismos do bem, né? Podem ser organismos que causem doenças. Existem alguns comentários também que relacionam na questão do degelo, né? Lá do Polo Norte, do Polo Sul, que na verdade também existiriam vírus que poderiam estar, organismos, né? Congelados de centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, que poderiam trazer novas doenças. Não se descarta, né? Porque a cada dia que se degela mais partes das capas polares, então são encontrados novos organismos. O próprio vibrião da cólera, né? Que há um tempo já foi um terror no mundo inteiro, ele veio transportado pelos oceanos em água de lastro, que é uma água, né, que é utilizada para equilibrar os navios quando eles não estão carregados. Então, os oceanos, da mesma forma que eles fornecem, né, muito alimento, possibilidades de geração de energia, de renda para as comunidades, ele também pode estar trazendo organismos que não são do bem, né? Organismos que podem causar doenças, sim. Professor André, o seu primeiro trabalho apoiado pela FAPEMA em 2016 e 2017 se relaciona com a questão da educação ambiental, né? O projeto Praia Limpa, Litorânea Viva, Meio Ambiente, Educação e Cidadania nas praias de São Luís, Maranhão. Fale um pouquinho para a gente sobre esse projeto, seus objetivos, seus resultados. Esse projeto foi um projeto financiado pela FAPEMA, o edital UTN, né, Universidade para Todos Nós, foi maravilhoso. Nós envolvemos mais de 50 pesquisadores, dentre professores, colaboradores, estudantes, diretamente envolvidos. Então, o projeto ele durou 5 anos, a gente ainda produz materiais a partir dele, né? E ele foi um projeto que a gente desenvolveu ao longo do litoral norte da Ilha de São Luís, nas praias. Desde o Espigão Costeiro, nós fizemos amostragens ao longo de 7 pontos até a Praia do Araçagi, né? Então, nesse projeto Praia Limpa, Litorânea Viva, nós fizemos as amostragens, levamos os materiais coletados para o laboratório, coletamos organismos que estavam na água, organismos que estavam no sedimento, no solo, sobre as rochas, nas dunas. Então, coletamos insetos, algas, coletamos plantas, organismos microscópicos que fazem parte da base da teia trófica, algas, zooplâncton. Então, fizemos um levantamento da biodiversidade que existiam nas praias de São Luís. E isso é muito interessante, e eu acho que foi um projeto muito valoroso, porque pela primeira vez nós conseguimos reunir uma quantidade de informações bem grande para as nossas praias. Porque eu, enquanto licenciada, sou bacharel, mas sou licenciada também. Então, eu senti a dificuldade de montar uma teia trófica numa lousa para o meu aluno, mostrando só organismos daqui. Quais são mesmo os que tem aqui? E aí a gente fez um projeto também, porque o UTN ele era voltado para a extensão, tinha a parte de pesquisa, pegar os materiais, levar para o laboratório, consultar especialistas, identificar os organismos das nossas praias. Essa foi uma fase. A outra fase foi a gente aplicar questionários. Nós fizemos isso tanto com moradores da praia, quanto o pessoal que passava caminhando, barraqueiros, donos de restaurantes, né, turistas que estavam passando por lá. E aí, então, nós aplicamos 150 questionários, perguntando para eles sobre vários temas relacionados às nossas praias. Principalmente a questão da limpeza das praias e também a questão da biodiversidade. E aí nós nos deparamos com algumas respostas meio alarmantes. A gente perguntou quais são os organismos que vocês acham que são típicos das praias de São Luís. E aí, então, a maior quantidade de pessoas respondeu que era cachorro e pombo. Então, esses dois animais, eles não fazem parte da biologia marinha das nossas praias.
Então, são animais, né, que estão, no caso, o cachorro está ali porque talvez tenha algum lixo, né, tem o dono, né, ele resolveu criar o bichinho ali e tudo mais, mas é um animal doméstico, ele não é um bicho no animal marinho, não é da fauna marinha. E o pombo da mesma forma, né, ele está ali no local indevidamente. Então, nós ficamos bem preocupados com isso, nós produzimos bastante material, divulgamos não somente no meio científico, mas nós fizemos muitas mostras, exposições, tanto na universidade, chamamos, né, abrimos as portas da universidade antes da pandemia, né, para que crianças, estudantes do ensino fundamental, médio, pudessem circular por lá. Nós fizemos uma parceria com a SEMA, em que nós levamos a mostra para fora da universidade, então fomos ao projeto Itapiracó e levamos a nossa coleção biológica, para as pessoas verem que tinham caramujos, que tinham peixes, que tinham algas, que tinham ostras lá na beira da praia de São Luís, né? Levamos microscópio para o pessoal ver ali, colocar o olho, e encerramos o nosso projeto, né, a parte prática dele, porque depois gerou muitos outros produtos. Esse projeto, inclusive, o Projeto Praias foi premiado 7 vezes, né? Então, a gente fica muito feliz porque ele deu bastante resultados e a gente encerrou o nosso projeto fazendo uma mostra na praia. Sabe ali o Parquinho do Caolho? Sim. Então, nós montamos uma tenda bem grande e levamos todo o material que a gente estava coletado, tudo, né, como a gente leva, deixa no laboratório. As coleções biológicas, mostramos as bolachas da praia, estrela do mar, caravela. Gente, ó, isso aqui foi tudo coletado aqui em São Luís, né, aqui nas nossas praias. Nós coletamos, inclusive, o mínimo possível, só para montar potinhos, né, com as nossas coleções, porque também é uma forma de você preservar o ambiente, é você não ficar retirando, né, o tempo inteiro para ele poder se regenerar. Isso é um projeto de educação ambiental também, não é isso? Exatamente. Aí a gente fez a educação ambiental, porque quando a gente leva a informação para o público, né, então a gente também faz um trabalho corpo a corpo, conversa com eles, nós fizemos cartazes, flyers na época, né, e distribuímos, fizemos o corpo a corpo com as pessoas que estavam caminhando por lá, colocamos esses cartazes sugerindo que se tivesse uma praia limpa, né, recomendando que utilizassem as lixeiras, até porque a maioria respondeu nos questionários que tinha bastante lixeira, mas mesmo assim encontravam muito lixo jogado indevidamente. Então, nós fizemos também no projeto uma ecofaxina, né? Então, marcamos um dia, que é o dia do Clean Up the World, o Dia Mundial de Limpeza das Praias, e aí a gente juntou, sabe, mais de 100 pessoas, a gente participa todos os anos, né? E aí, nesse ano que a gente estava desenvolvendo o Projeto Praias, nós fizemos e conseguimos separar uma quantidade imensa, né, de lixo dos mais variados possíveis, plástico, pegamos aparelho de celular, DVD, óculos, gente, chinela, colchão, cadeira, assim, as coisas mais absurdas a gente encontrou lá. E foi uma forma da gente retirar, né, e dar a designação, a destinação correta para esse lixo. Foi bem interessante o projeto. Professora, ao longo dessa trajetória profissional, como é que você avalia o envolvimento da sociedade nesse processo de preservação ambiental? Melhorou, piorou, está do mesmo, não houve nenhum progresso? Então, eu acho que com a pandemia a gente regrediu um pouco, né? Porque nós precisamos usar muitas coisas descartáveis, né? Nas residências onde existiam pacientes contaminados com Covid, tinha que ser tudo descartável, muito lixo, muito plástico. Mas, por outro lado, eu acredito que a gente tenha progredido, né? Porque eu já tenho 23 anos de UEMA, e a gente observa, né, que com o passar do tempo a gente tem sensibilizado mais e principalmente trabalhado não somente com os grandes, né, com os adultos e com os, né, os estudantes já de 20 e tantos anos, nós temos também nos preocupado, que é algo que em educação ambiental se comenta muito, trabalhado também com as crianças, com a educação básica. Então, na UEMA, nós temos, via a Pró-Reitoria de Extensão, projetos específicos para a gente trabalhar, por exemplo, com a educação infantil.
Então, a gente trabalha com as crianças até 5 anos, a gente vai às creches, vai às escolas, leva uma consciência ambiental para eles, o cuidado com as plantas, a gente já fez um projeto, né, de botânica assim, a gente leva trabalhos de reciclagem, trabalhos de biologia marinha. Então, a gente começar a trabalhar com esse público infantil, nós acreditamos que os frutos que a gente vai colher serão bem saborosos. Eu acho que vem melhorando, né? Certo. O seu projeto atual é conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha de São José de Ribamar, Maranhão, apoiado pela FAPEMA. Conte pra gente como é que surgiu esse projeto, que contexto ele surgiu, né, e quais são os objetivos desse trabalho. Ok. Eu já venho trabalhando há muito tempo no Complexo Estuarino da Baía de São Marcos, né? Inclusive na minha tese de doutorado, e antes dela, eu trabalhei bastante lá, porque tem vários portos, né? A questão portuária, uma movimentação de cargas muito grande. Então, eu pensei, a gente já trabalhou demais na Baía de São Marcos. Precisamos saber, porque há uma lacuna, né, de estudos na Baía de São José. Então, isso foi a primeira coisa que me motivou a organizar o projeto, e daí a gente já está há quantos? 5 anos trabalhando na Baía de São José. Então, nós já trabalhamos na região portuária de São José, inclusive não somente com a parte de pesquisa, coletando dados científicos, mas também dialogando com a comunidade. Já fizemos um projeto de coleções muito parecido ao projeto Praias, a gente fez Praias de São Luís e fez também para a região costeira de Ribamar. A gente levou para a comunidade, então fizemos essa exposição para a comunidade, levamos também para escolas, para o IFMA, já também produzimos cartilhas, né? A gente tem tanto uma cartilha de modelos didáticos, que é um trabalho bem bacana que a gente faz. Assim, se a gente pensar, todas as escolas vão ter uma coleção biológica, é complicado, né? Mas a gente produz os organismos muito parecidos com aqueles reais. Então, não necessariamente a escola precisa ter um microscópio para poder ver a forma de um organismo que vive no mar, mas que não dá para ver. Então, a gente faz esses modelos didáticos, são réplicas, né? Então, a gente tem uma réplica do ouriço do mar, nós temos réplica da estrela do mar. Então, isso leva-se para a escola, e aí a gente faz as exposições, faz oficinas com os professores dessas escolas. Então, nós já fizemos isso em Ribamar, né? Essa parte social, então, já foi feita, já trabalhamos tanto na região portuária de Ribamar, trabalhamos também na sequência na Praia de Panapatira, em toda em toda a extensão da praia, também trabalhamos no Caúra, e agora nós estamos em Quebra-Ponte. Então, veja que a gente está, né, quem consegue se localizar geograficamente, a gente está trabalhando nessa região costeira toda de Ribamar, e agora, a partir desse ano 2021, nós vamos começar a trabalhar em Guarapiranga de Satuba, que é uma outra área dali de Ribamar. Então, o que nós estamos fazendo, no final das contas, é fazendo um levantamento da biodiversidade de toda a Bahia. Então, quando nós tivermos a totalidade desses pontos amostrais diversos, todos quantificados, né, todos avaliados dentro do laboratório, então a gente vai ter essa riqueza de Ribamar também, né, toda no ponto, disponível. Como eu disse, a gente produz não somente materiais científicos, né, artigos científicos para dentro da academia, para dentro da universidade, mas a gente produz cartilhas, produzimos uma revista falando das praias de São Luís, cartilha de Ribamar, produzimos material educativo que a gente posta nas redes sociais do nosso laboratório, né, quem quiser acessar, @LBVM-UEMA, todos os nossos projetos que a gente vem desenvolvendo, inclusive os nossos pesquisadores extensionistas do LBVM. Eles também produzem material educativo, então o pessoal que quiser saber um pouquinho mais vai poder acessar e ver o nosso material sendo dito, né, o material produzido dentro da universidade sendo falado, sendo dito de uma forma acessível para todo o público que deseja saber um pouquinho mais. Esse projeto a gente teve o Piatã Mar e o Piatã Oceano, foram projetos desenvolvidos já há mais de 10 anos, mas que eles tiveram uma representatividade muito forte. Foram projetos financiados na época pela Petrobras, né? E aí a gente teve a possibilidade de fazer um levantamento de todos os trabalhos, né? Levantamento de dados pretéritos dos trabalhos realizados na região costeira
da costa norte brasileira. Hoje a gente chama costa norte brasileira Maranhão, Pará e Amapá, né? As condições ambientais e as condições oceanográficas do Maranhão são muito mais até parecidas com o Pará e o Amapá do que com o restante do Nordeste. Então, oceanograficamente falando, nós somos costa norte. E aí a gente desenvolveu esses dois projetos, né? O Piatã-Mar e o Piatã-Oceano, fazendo o levantamento dos dados que já existiam nessa costa norte e também fazendo coletas. Esse aí a gente trabalhou na área portuária do Porto do Itaqui e a gente comparou os dados encontrados lá no Porto do Itaqui com uma zona controle, que é a Ilha dos Caranguejos, que fica um pouco mais abaixo do Itaqui, né? É uma área que, vamos dizer, não recebia tanta influência, movimentação de cargas como o do Itaqui. E aí a gente, obviamente, no final das contas, encontrou uma região muito mais preservada lá em Caranguejos do que na região do Itaqui. E as mesmas coletas que a gente fez na mesma data, com o mesmo formato, elas foram feitas também no mesmo dia pelo Pará e o Amapá. Foi um projeto bem interessante que vocês podem encontrar, se desejar, na plataforma da Petrobras. Certo. E o Revisê? Teve esse outro projeto também, não é isso? Isso, a gente vê, Revisê, tá certo. A gente vem de trás para frente, né? Já falamos dos atuais, e aí a gente vai fazendo o histórico de como chegamos aqui hoje. Então, o Revisê, ele foi um projeto desenvolvido, gente, há 20 anos atrás, né? E aí, então, ele foi um projeto que ele envolveu a costa brasileira inteira, foi nacional, né? Em que a costa brasileira, ela foi dividida em setores, em scores, né? Então, o score norte era justamente Maranhão, Pará e Amapá, o score nordeste, do limite ali do Piauí até a metade da Bahia, e o score sudeste da Bahia até o Rio de Janeiro, e o sul, a região sul toda, né? E aí, qual era o objetivo desse projeto? Era justamente a gente fazer o levantamento da fauna e da flora existente na região costeira do Brasil inteiro, né? Então, foi um projeto gigantesco, ele ocorreu de sul para norte, né? E aí ele foi acompanhado, era um projeto nacional, desenvolvido pela Marinha Mercante do Brasil, né? E em que, na realidade, ele tinha um âmbito internacional, porque todos os países que tinham regiões costeiras, eles precisavam inventariar a sua fauna e a sua flora até 200 milhas da costa. Aí que surgiu a Amazônia Azul, lá no Revisê, há 20 e tantos anos antes, né, antes de hoje, há anos atrás. E aí, então, a gente conseguiu fazer, e o Revisê hoje para o Maranhão, ele representa o primeiro, né, o pontapé inicial para os estudos na área de biologia marinha. Toda vez que a gente vem trabalhando os dados atuais, a gente utiliza os dados do Revisê como base, né? Para a gente ver o que foi coletado lá naquela época. E aí o Brasil conseguiu fazer, a muito custo, mas conseguiu fazer o levantamento dessas 200 milhas da costa para que a gente tivesse a possibilidade de mandar na nossa região costeira. Os países que não conseguissem fazer, então havia um acordo internacional de que liberariam, né, para os outros países mais ricos explorarem da forma que quisessem. Ainda bem que conseguimos, né, fechar o projeto Revisê e também temos material publicado a respeito desse tema. E sobre o programa UEMA Verde, como é que tem sua atuação? É um programa que persiste? Também um processo que já faz parte da história, da sua trajetória? Exato. O projeto UEMA Verde, ele faz parte da história. Foi um projeto que ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, né? Foi um protótipo que foi desenvolvido dentro da UEMA, em que a gente desejava ter uma universidade sustentável, né? E aí, então, nós fizemos os protótipos das primeiras canecas para excluir de vez os copinhos descartáveis, né? Que eram um monte um número, né, incontável, que hoje em dia também, felizmente, né, nas academias, nas repartições, cada vez mais as pessoas vêm substituindo os copinhos descartáveis pelos squeezes, pelas suas garrafinhas, pelas canecas. Então, foi um projeto, né, piloto, e pela primeira vez a gente fez com os cursos de letras e curso de biologia,
isso também há bastante tempo atrás, e aí foi super bem aceito, o pessoal já começou a utilizar, fizemos plantio de mudas também, então o projeto UEMA Verde era por uma UEMA sustentável. Fizemos reciclagem de papéis, e aí então colocamos pontos, né, de coleta de papel, e aí a gente reutilizou, reciclou, fez papel novo, fez bloquinhos de notas, e hoje em dia, do UEMA Verde para hoje, a UEMA é premiadíssima nessa área de meio ambiente, né? Hoje em dia existe uma superintendência, uma assessoria dentro da UEMA, que é a Superintendência de Gestão Ambiental, que hoje é comandada pela professora Andréa de Araújo do Carmo, minha xará e colega de departamento de Biologia, que junto com a professora Zafira de Almeida, então elas duas, hoje, né, elas fizeram, traçaram o caminho do ambiente dessa assessoria de gestão ambiental. E hoje em dia, tudo muito avançado, né? Então, os calouros, quando entram na universidade, recebem suas canecas. No restaurante universitário, antes da pandemia, né? Aí, então, existia uma campanha para o pessoal não colocar mais alimento do prato do que fosse consumir. Os talheres, eles eram antes dentro de plástico, né? Tipo plástico de suquinho, e então, até antes da pandemia, né, já estávamos utilizando os saquinhos de papel. Então, muitas alterações foram feitas, plantio de mudas, a reciclagem de papel em todos os nossos prédios e campi da UEMA, né, eles são muito efetivos, e a UEMA hoje, felizmente, nós temos uma universidade sustentável mesmo, bastante premiada. Professora, como você avalia a situação hoje do Brasil, do país, né? Na esfera, digamos assim, das instituições que deveriam, né, defender o nosso meio ambiente, né? E que a gente tem aí um cenário meio tenebroso, não é isso? Infelizmente, né? Infelizmente, porque o que a gente vem percebendo, né? Eu sou da área do ambiente aquático, trabalho com os oceanos. E a gente percebe, né, que infelizmente vem piorando a quantidade de pescadores ilegais, a retirada de produtos, né, de pescado diretamente na época do defeso, né? Nem sempre ocorre essa fiscalização, nem sempre ocorre o recebimento do recurso, né, para que essa população ribeirinha fique assistida nessa época que as espécies precisam popular para que tenham novos filhotes e para que tenha pescado de novo. Isso a gente observa no ambiente aquático. Agora, no ambiente terrestre, gente, a situação é pior ainda, né? Porque a Amazônia, a gente observa registros cada vez piores de desmatamento. Todos os dias aparece nos noticiários, né? O transporte de madeira ilegal, ou então a liberação, né, de madeira que não tinha né, a comprovação de que poderia ser retirada e a liberação, queimadas, né? Então, a utilização de parques nacionais, gente, essa daí dói mesmo. Parques nacionais como dos Lençóis Maranhenses, né, que eram totalmente preservados e hoje em dia, quem quiser colocar sua mansão lá, né, tá tudo mais facilitado, infelizmente. Já se observa a instalação de energia eólica lá no meio das dunas de Barreirinhas. Então, esses são alguns dos exemplos, fora a questão do óleo, que chegou até as nossas praias no final de 2019, né? Banhando de óleo 117 praias, localidades do Brasil. Até hoje, infelizmente, a gente não sabe quem foi que derramou, não tem um culpado, né? Não existem multas pagas para isso. E aí, realmente, como você falou, o cenário não é bom para o ambiente. Você falou em relação à questão desse derramamento de óleo. Houve estudos em relação aos impactos? Você tem conhecimento de estudos no restante do Brasil ou aqui no Maranhão sobre os impactos desse derramamento de óleo na região litorânea do país? Então, existem alguns trabalhos que estão sendo feitos, não tem divulgação ainda dos resultados, né? Mas hoje já se sabe, né, quimicamente, como é a composição do óleo, né, que na época que derramou não sabiam.
Então, sabe-se a procedência? Não se sabe. Imagina-se, né, que tenha sido de algum país a extração, mas não necessariamente quem derramou, né, foi quem extraiu, de onde extraiu. Então, existem trabalhos que estão sendo feitos do impacto, sim, mas são trabalhos que eles levam um pouquinho de tempo, porque precisa se comparar a fauna e a flora existente no local antes do derramamento e como ela está agora, está se restabelecendo. O que a gente sabe muito é que muitos animais, né, foram encontrados, tartarugas marinhas, aves, maçaricos, todos cobertos por óleo, e aí então, obviamente, a equipe, né, que trabalha com o ambiente em cada um dos locais esteve muito concentrada e dedicada para fazer a retirada, né, desse óleo que estava tanto na beira da praia, quanto estava em cima dos animais. Então, com certeza, foi um impacto bem grande. E também dos manguezais, né? Para retirar dentro do manguezal, gente, eu que conheço bem manguezais, é complicado você retirar, né, o óleo de cada um daquelas raízes, daqueles rizóferos dentro do mangue. Então, estudos estão sendo feitos, mas eu, no momento, ainda não tenho os resultados, né? Mas eu sei que tem pessoas trabalhando ao longo do Nordeste com essa temática. Professora, eu faço uma última pergunta. É, existe algum país que você considera que seja um exemplo de equilíbrio ambiental e econômico? Que pode ser levado como paradigma para o Brasil? É meio complicado, né? Porque a gente sempre, no geral, a gente percebe que um país que ele tem um sucesso econômico muito grande, né? Vai de encontro com a preservação do ambiente daquele local, né? Então, eu observo assim, né? Em alguns países da Europa, os menores deles, né? Porque eu acho que é mais fácil de organizar tudo ali por dentro, né? A Holanda, por exemplo, até mesmo Portugal, que tem área costeira, né? Então tem uma preocupação ali ambiental, aqui e ali. Os Estados Unidos agora, né? Com o novo presidente, então a gente observa que há uma preocupação maior, né? Da preservação do ambiente, mas como eu disse, há uma contradição. Os Estados Unidos hoje assinaram, né, os acordos que eles comprometem em reduzir as emissões de dióxido de carbono, que era algo que não se tinha há um tempo atrás. Então, eu acho que são pequenos progressos, né, que a gente observa, mas ainda acho que precisamos, né, ainda temos um longo caminho a ser percorrido para que a gente tenha esse equilíbrio que é tão desejado, né, por todos e especialmente por nós trabalhando na área ambiental, os biólogos. Professora, muito obrigado por nossa entrevista na verdade, eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, então, ao convite. É sempre muito bom e gratificante trazer as informações dos nossos projetos, divulgar o Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha, divulgar a produção científica da UEMA e, principalmente, gostaria de agradecer à Fundação de Amparo e Pesquisa do Maranhão, a FAPEMA, por todo o apoio que a gente teve ao longo desses anos todos. Gostaríamos de contar sempre, né, para que a gente possa ter um progresso no desenvolvimento das nossas pesquisas no estado do Maranhão. Chegamos ao fim. Nosso muito obrigado, professora Andréa Cristina Gomes de Azevedo, CUTRIM da Universidade Estadual do Maranhão, por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo no canal do YouTube, curta este vídeo, comente, compartilhe esse nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com, eu sou Cláudio Moraes, a produção do programa da jornalista Elisete Silva. Na técnica, o apoio é de Rubenilson Costa. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do núcleo de difusão científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Professora, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.